O meu desejo é terminar a 6ª lição ainda hoje à noite. Eu quero terminar a 6ª, né? Muito bem. Nós estamos na página 96. 96. Abordamos a janela obedecendo a palavra de Deus e confiando no seu poder. E o poder dele nos dá fortaleza para nós, dá força para nós. Você pode estar certo de que em cada área da sua vida haverá mudanças bíblicas. Então, nós temos diversas áreas em nossa vida que nós temos que entregar para Ele, para que você possa adquirir as mudanças radicais no nível de pensar, falar e agir. E lembra que nós devemos abordar 3 níveis do nosso problema. E para facilitar sua compreensão dos 3 níveis, vai para a página 99. 99, uma página interessante que facilita você compreender melhor a respeito dos níveis. Então, um irmão ou irmã se coloque de pé e leia a janela em cima sem as referências bíblicas. A janela em cima. Obrigado, irmão. Agora, grife o seguinte. Geralmente, você percebe os problemas apenas nos níveis de sentir e do agir. Agora, desde ontem, eu havia abordado que, normalmente, o conhecimento secular trata somente 2 níveis, o sentimento e o agir. Agora, o sentimento e agir, sintomas do coração. Então, nós vamos avaliar o que significa sentimento. Agora, sentimento nem é bom, nem é mau. Amoral, neutro. Ou seja, o sentimento indicador de algo no nível do seu coração. Então, quando você tem um sentimento, você repara que já indicou algo do seu coração. Por exemplo, no meu carro, no painel, tem justamente um sinal que fala para mim quando a luz fica acesa, que o pneu tem pressão baixa. Mas não me fala qual pneu. Agora, quando aquela luz fica acesa, indica problema com um dos meus pneus, que a pressão é baixa. Agora, se eu ignorar aquele sinal, então tem perigo. Porque quando você não tem a pressão correta no pneu, cria um perigo para você. Você pode ter um acidente, devido ao fato que o pneu é baixo. Agora, também, se não der perigo para você, também faz com que você gaste mais da borracha do pneu, porque a pressão está baixa. Então, se você não verifica, então você vai ter problema no gasto do pneu. Outra coisa que faz também, que você não vai ter justamente a maneira de observar o combustível de uma maneira correta. Porque o que acontece, quando o pneu está baixo, gasta mais combustível enquanto você está andando com o pneu baixo. Agora, o bom motorista, quando ele está vendo aquela luz acesa, ele vai encostar o carro. Ele vai então verificar o nível da pressão dos pneus. Então, ele vai colocar justamente a quantia de ar correta
para aquele pneu. Dá para entender isso aí? Agora, a mesma coisa quanto ao nosso sentimento. Quando você tem um sentimento, indica algo no nível do coração, porém, o sentimento não acusa qual é o problema. Só indica que alguma coisa está acontecendo. Então, nós vamos avaliar isso aí no algoritmo humano número 1. Então, grifa logo abaixo de janela o seguinte: nível dos sentimentos. Agora, eu vou fazer a leitura, depois você vai grifar algumas palavras aqui. Os seus sentimentos abrangem uma ampla variedade de emoções e não refletem sempre com precisão a condução do seu coração. Não se refletem sempre, deu para entender? Não se refletem sempre com precisão a condução do seu coração. Grifa, alguns sentimentos desagradáveis podem ser resultado de pecados cometidos no níveis do agir e do coração, semelhante que a Davi experimentou. Agora, quando Davi pecou, segundo o Salmo 38, ele havia tido sentimentos de tal maneira que acusou ele de algo no nível do coração dele. Então, por exemplo, se eu estou fazendo algo que não agrada a Deus, normalmente eu vou ter um sentimento mau. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter um sentimento mau fazendo o que é correto. Por exemplo, quando a minha filha faleceu, meu sentimento era mau. Mas é normal que a pessoa tenha sentimento mau quando falece alguém da sua família ou da sua igreja. Mas aquilo simplesmente acusa algo no nível do coração. Então, a minha tristeza, naquele momento, foi o fato que ela faleceu. Agora, aquele sentimento não foi mal, no sentido que acusou algo de mal sobre mim. Mas o sentimento em si era mal. Mas, examinando o meu coração, eu não pequei, porque a minha tristeza tinha base correta, a minha filha faleceu. Agora, por outro lado, nós vamos ver algo interessante. Veja letra B e eu vou explicar. Semelhante ao povo de Israel, você pode, às vezes, estar alegre, exultante com o resultado da prática de ações injustas e desagradam a Deus e prejudicam outros. Portanto, os sentimentos podem ou não indicar com fidelidade se você está vivendo para agradar a si mesmo ou a Deus. Agora, nesse caso, vamos avaliar quando Moisés estava lá no monte, ele recebeu 2 tábuas. Essas 2 tábuas eram a lei de Deus. Quando ele estava descendo, ele havia ouvido algo bonito lá embaixo, ou seja, não era bonito, mas parece bonito. O povo de Deus, Israel, tinha sentimento bom. Eles tinham bastante alegria, mas eles estavam em pecado. Porque a alegria deles foi no fato que eles haviam criado um ídolo para eles, feito de ouro. E eles fizeram outras coisas, eles estão dançando. Eles estão com alegria, mas a alegria do homem, não de Deus. Então, notem que o sentimento deles era bom, o sentimento. Mas, o problema deles, que o sentimento bom acusou que eles estão fazendo algo errado. Porque o sentimento bom deles está baseado na alegria do homem, não na alegria de Deus. Então, o sentimento, você não pode confiar totalmente no sentimento. Mas ele é útil porque ele se torna indicador. Então, ele indica algo no nível do coração. Então, quando eu estou feliz, é sempre bom verificar por que eu estou feliz hoje. O que está passando por meus pensamentos? O que está criando essa felicidade na minha vida? Às vezes até pode ser um pecado. Ou, se eu estou triste hoje, se eu tenho pensamento mau,
Então, eu vou avaliar meu pensamento. Será que esse mau pensamento que eu tenho tem algo a ver com a minha tristeza ou um pecado? De onde vem esse sentimento mau? Então, no sentimento inconfiável, você não pode confiar no seu sentimento. Porém, ele é útil, que indica algo no nível do coração. Como aquele no painel do meu carro, quando fica acesa, então demonstra para mim justamente que eu tenho um pneu baixo. Mas eu não sei qual pneu é baixo. Então eu preciso verificar. E verificando, tem que parar e avaliar os 4 pneus para saber qual pneu está dando problema para mim. E a mesma coisa quanto o sentimento. Você precisa parar e avaliar por que eu tenho esse sentimento de felicidade. Às vezes é provocado de algo bom. Às vezes é provocado de algo mal. Às vezes, o pensamento mau é o que acontece que está sendo motivado devido ao fato que eu fiz algo bom, mas ao mesmo tempo deu um mau sentimento para mim. Porque eu estou fazendo o correto. Ou seja, quando você tem uma doença, então naturalmente seu sentimento é mau, né? Agora você tem que avaliar por que o sentimento é mau. Então, o sentimento voltou para o fato que você tem uma doença. Essa doença, sentir mal, não é um pecado. Agora, se você permanecer com esse pensamento mal, então você percebe agora que você tem pena de si. Essa pena de si é um pecado na sua própria vida, porque você não está confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mais uma vez, o sentimento inconfiável, mas é necessário, porque indica algo no nível do coração. Então, por esse motivo, não é para você ignorar seu sentimento. Como também, quando você está dirigindo o seu carro, você não deve ignorar aquele sinal que fala algo do motor, algo do pneu, outra coisa a mais. Agora, veja a letra C e grifa o seguinte. Sentimentos fortes podem ser uma das primeiras indicações de que existe um problema na sua vida, conforme mostram alguns exemplos das Escrituras. Agora, devido que nós não podemos tratar cada trecho bíblico na apostila, então você tem diversas referências bíblicas aqui que você poderia avaliar no seu tempo mais disponível. Agora vai para algoritmo humano número 2. Então, aqui, nível de agir. Grifa o seguinte. Os seus problemas também envolvem pensamentos, palavras e ações. O nível do agir. Agora, na 7ª lição, nós vamos abordar a estrutura bíblica de mudança, onde nós vamos avaliar mais as ações. Então, por esse motivo, eu não vou me aprofundar mesmo aqui nessa parte da apostila, porque na 7ª lição, nós vamos tratar o nível de agir detalhadamente. Então, vira a página. O nível de coração. O nível do coração. Letra A. O coração é descrito nas Escrituras de várias maneiras que se relacionam entre si, por exemplo. Então, tem diversos exemplos aí que eu não vou abordar, porque eu quero chamar a atenção que o coração tem 3 partes. Veja bem, o coração revela-se por meio do seu agir, incluindo o quê? Pensamentos, incluindo o quê? As suas palavras, incluindo o quê? As suas ações. Novamente, diversos trechos bíblicos que facilitam você entender como nós chegamos à conclusão que o nível do coração vai ser revelado no nível de agir, no nível de falar e no nível de pensar. Então, seus pensamentos revelam para você o quê? Algo do coração.
Então você tem sentimentos indicadores de algo do coração, mas não são confiáveis, porém são necessários. Agora, o nível do coração sendo visto no agir e nas palavras, então você percebe que suas ações, as suas palavras revelam com mais precisão o que está dentro do seu coração. Então, por esse motivo, você está entendendo porque eu sou focalizado mais no coração, menos no sentimento, menos no comportamento. Porém, o sentimento, indicador. E essas ações, com mais precisão, revelam algo do meu coração. Ou seja, quando eu estou falando algo, aquela palavra que vem de um pensamento, revela algo do meu coração. Se eu estou, vamos dizer, se eu estou queixando, e se eu estou queixando de alguma coisa, isso revela algo do meu coração. Se eu estou alegre, louvando a Deus com a minha boca, com meus pensamentos, revela algo do meu coração com mais precisão. Então, o sentimento não é confiável, mas é necessário. As palavras, os pensamentos e o comportamento revelam com mais precisão o que está no nível do coração. Agora, será que eu devo tratar o sentimento? Será que eu devo tratar o pensamento? Não. Eu devo tratar o coração, que vem aquele pensamento que eu tenho, que revela para mim uma atitude que não é correta diante de Deus. Agora, vamos avaliar ainda mais. Veja a letra D e grifa o seguinte. Em várias ocasiões, o coração equivale à mente. Então, grifa Lucas, capítulo 5, verso 22. Lucas, capítulo 5, verso 22. E vamos avaliar como Deus, na pessoa de Cristo, havia falado sobre o coração do homem. Então, veja o que ele fala, verso 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Deu para entender? Os pensamentos. Daí ele disse-lhes, que razoais em vossos corações. Interessante, ele não falou mente, ele falou coração. Porque coração e mente é a mesma coisa. Quando se fala que eu penso no meu coração, eu estou dizendo que eu penso na minha mente. Agora, Paulo facilita você entender o nível do coração e o nível da mente. Quando ele fala da mente ou o coração, ele chama homem interior. Lembra que ontem eu abordei o homem interior, ele tem seu intelecto, ele tem sua vontade, ele tem seus sentimentos e ele tem a sua consciência. Então, Jesus, nesse caso, ele está utilizando a palavra coração que revela o pensamento da pessoa. Então, o pensamento vem do coração e da mente porque os dois são iguais. Você já ouviu alguém falar assim, olha, ele entendeu aqui, mas não chegou aqui. Bobagem. Porque aqui bomba, aqui cérebro. Então, o coração do homem, a gente não sabe onde fica esse coração. Só que Deus fala que o coração do homem é o homem interior. Agora, onde fica esse homem interior? Aquilo que é não orgânico. Então, no corpo é orgânico. Agora, meu coração, você não está enxergando. Meu cérebro, você não enxerga. Mas mesmo assim, o cérebro e o coração, a parte orgânica do corpo. Então, quando ele fala homem interior, ele está se referindo àquilo que não é orgânico. Então, isso significa o intelecto do homem, isso significa a vontade dele, isso significa também o sentimento dele, isso significa também a consciência dele. Por esse motivo, nós não somos animais, porque o animal não tem intelecto, ele não tem vontade, ele não tem sentimentos, ele não tem consciência.
E por esse motivo, de certa forma, eu posso até negar o que a psicologia fala, porque a psicologia fala que o homem é o animal superior, mas ele não é. Ele é criatura de Deus que foi criado à imagem de Deus. E a imagem de Deus é o intelecto dele, a emoção dele e a vontade dele. E o homem foi criado à imagem de Deus. Agora veja a letra F. Grifo seguinte. Somente Deus pode julgar com precisão a sua totalidade e condição espiritual do coração. Apenas Ele pode transformá-lo. Então, grifa Jeremias capítulo 17, verso 10. E acrescenta verso 9. E vamos para Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, a partir do verso 9. Está comigo? Diga-me sim. 3 pessoas. Está comigo? Diga-me sim. 19, 9 e 10. Jeremias 17, 9 e 10. Agora, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Uma boa pergunta, né? Agora veja a resposta. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, somente Deus conhece nosso coração. Agora, por que eu estou utilizando a Bíblia para me confrontar? Porque quando estou olhando na palavra de Deus, Tiago fala que a palavra, ela que nem espelho. Utilizando, fazendo uso da palavra, então a palavra revela algo do meu coração, porque eu não conheço o meu coração, eu me engano. Somente Deus que conhece. Mas para eu ter justamente uma noção sobre o meu coração, eu preciso olhar no espelho. Olhando no espelho, eu me vejo. Como se fosse você saindo da sua casa hoje à noite. A maioria de vocês, antes de sair, você passou pelo espelho. Não é isso mesmo? Você passou fazendo assim, arrumando, né? Todo mundo faz isso aí. Mas por que você faz isso aí? Porque você quer ver como que você é. Não é isso mesmo? Agora, isso faz a parte orgânica. Mas a parte não orgânica, eu preciso o quê? A palavra de Deus. Veja que ele fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Daí ele responde, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ele conhece o coração. Para eu ter uma noção maior do meu coração, eu preciso olhar no espelho que é a palavra de Deus. Por isso se chama autoconfrontação. Porque eu estou me avaliando, eu estou me examinando. Lembra que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele falou para a igreja, examinai-vos, para ver se você realmente é na família de Deus. Então, para você examinar, onde você precisa examinar? Na palavra. Que ela fala. Quem que fala conhece a Deus e não pratica a palavra, não guarda os mandamentos, mentiroso. Deus conhece nosso coração. Porém, todavia, Ele deseja que você saiba e conheça algo do seu coração olhando no espelho de Deus. Muito bem. Vamos agora para a página 101. A janela em cima, um irmão ou irmã levanta e leia em voz alta a janela em cima sem as referências bíblicas. Alguém. A esperança que Deus dá a você não é um mero desejo de que algo aconteça. A sua eficácia não depende de outras pessoas, de bens materiais ou de circunstâncias. A esperança bíblica é uma aplicação da sua fé que lhe permite ter uma expectativa confiante do cumprimento das promessas que Deus faz. Ao lado da fé e do amor, a esperança é parte das características permanentes
Agora, obrigado, irmão. Agora, grifa o seguinte: ao lado da fé, fé salvífica, e do amor, amor divino, esperança, solução para a sua vida, é parte das características permanentes da vida do crente. Pergunta para nós hoje à noite: pessoal, percebe a minha fé? Lembra que Tiago falou que eu vou mostrar a minha fé por minhas obras. E se você fala que você tem fé sem obras, você é mentiroso. Então, quando ele se fala sobre fé, ele está falando sobre fé ativa. Agora, essa fé ativa, veja bem, a fé ativa está ligada também com o amor divino. Não o amor humano, mas divino. E depois ele fala sobre nossa esperança. Essa esperança é uma solução para a vida, ou seja, a dinâmica de mudança bíblica está ligada justamente em você avaliar os 3 níveis do seu problema e para você entender que tem solução para o nível do coração. Porque a Bíblia nunca ordena que você mude o seu sentimento, mas ordena que você mude o seu modo de pensar, seu modo de falar, no seu modo de se comportar. Agora vai para a página 98. 98 nós estamos vendo algoritmo no número 2, a sua esperança em meio às provações. Agora nós vamos abordar esses princípios bíblicos para terminar essa lição hoje à noite a respeito da nossa esperança. Nessa altura, possivelmente você desanimou, porque eu falei tanto do problema, né? Eu falei tanto em examinar a si mesmo. Eu falei tanto sobre autoconfrontação bíblica. Eu falei tanto que você precisa olhar no espelho de Deus para você poder entender seu problema de uma perspectiva bíblica. Então, isso, de certa forma, pode até desanimar. Então, o que nós necessitamos? Dose de esperança. Porque mesmo que você tenha problema, Deus tem solução. Essa solução se chama o quê? Esperança bíblica. Então, veja comigo o princípio número 20. E grifa o seguinte: aqueles que estão em Cristo não estão sujeitos ao poder e à penalidade do pecado. Agora, isso não fala de esperança para você. Uma vez que você é convertido, uma vez que você identificou o seu problema da perspectiva bíblica, Deus fala que você não é sujeito, como se fala aqui, o poder do pecado na sua vida. Você não é sujeito a isso aí. Se você está sendo dominado pelo pecado, é porque você se entregou para o pecado. Então você percebe, identificando esse pecado, ele fala que o crente não é sujeito àquele pecado. Ele tem esperança, ele pode mudar, ele pode sair do poder daquele pecado na sua própria vida. Isso se chama santificação progressiva. Eu fui salvo da penalidade do pecado. Eu serei salvo da presença do pecado. Mas hoje, eu estou sendo salvo do poder do pecado. Esperança bíblica. Agora, para entender melhor, grifa Romanos 6, 7 e vamos lá. Romanos, capítulo 6, versos 6 e 7. Romanos 6 e 7. E vamos, então, avaliar o que Deus fala sobre a nossa esperança. Verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem. Esse velho homem, o poder do pecado na sua própria vida, a natureza pecaminosa, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. Esperança para você. Você não precisa ser escravo do pecado. Veja o verso 7. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Então nós entendemos que o pecado tem poder.
Mas a Bíblia fala que quem que converteu não está sujeito mais àquele poder de pecado na sua vida. Eu posso escolher hoje. Lembra? A Bíblia, ela é suficiente. Ela mostra para mim o meu problema da perspectiva bíblica e, ao mesmo tempo, ela fornece para mim solução na esperança bíblica. E o Espírito Santo me capacita. É necessário para eu poder vencer o poder do pecado na minha vida. Ou seja, esperança bíblica. Agora veja o princípio 21. Agora grifa o seguinte: Ele lhe dá graça e força para suportar provações e resistir a cada tentação sem precisar pecar. É esperança bíblica, não é? Veja novamente. Ele lhe dá graça, força, Ele é Deus, Ele lhe dá graça e força para suportar provações e resistir cada tentação sem precisar pecar. Vamos abrir nossas Bíblias, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. E notem comigo que Deus fornece para nós justamente uma esperança bíblica aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Eu tinha o mesmo problema do pastor, estava no livro de Romanos, me desculpe. Mas é 10 e 13 e de 1 Coríntios. Veja que ele fala: não vos sobreveio a tentação que não fosse humana. Cada um que está ouvindo a minha voz hoje à noite, vocês sabem que Deus tem tribulações para você. Ele tem testes para você. Ele não tenta você, mas Ele coloca para você o quê? Ele coloca para você provas. Essas provas podem ser tentações, mas Deus não tenta você. Mas por que Ele não tenta? Porque Ele já deu para nós justamente como nós podemos suportar a tentação. Nós podemos suportar as provas. Veja que Ele fala: não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livremente, de sorte que possais suportar. Esperança. Então, nós já havíamos abordado 3 princípios bíblicos que fornecem para nós esperança diante do pecado, ou seja, o problema na minha vida que eu identifiquei pelo espelho da palavra de Deus. Mas esse espelho, ao mesmo tempo, fornece para mim a imagem de Cristo. Como eu posso vencer o problema do coração do homem, ou seja, do meu próprio coração. Agora, eu quero contar para você uma história verdadeira sobre um inglês do século passado. O nome dele é Samuel Plimsoll. E Samuel Plimsoll, ele foi justamente um membro do parlamento inglês. Naquele tempo, Inglaterra dominava os mares. Naquele tempo, Inglaterra era bem grandioso e queria adquirir bens para o seu país. Então, a Inglaterra havia enviado navios para outros países para adquirir o quê? Bens. Para adquirir algo precioso, para levar de volta para seu país. Agora, para fazer isso aí, a Inglaterra mandava navios vazios para carregar riquezas de outros países e trazer de volta. Então, um navio vazio não tem estabilidade no mar, porque fica bem em cima da água. Vem uma tempestade, o navio não tem estabilidade mais. Então, na Inglaterra, naquele tempo, alguns navios afundaram. Então, isso criou problema para a Inglaterra, porque eles queriam as riquezas de outros países. Mas eles ficam pensando: mas nós vamos mandar navio lá, e antes de chegar lá já afundou. Então eles estão perdendo muito valores, bens especiais.
Deu para entender até aqui? Agora, na volta, se o navio chegou do outro lado, e alguns chegaram, eles foram tão carregados devido à ganância. Então, o que aconteceu? O navio ficou bem fundo na água. Quando vem tempestade, afundou. Porque um navio que fica bem alto nas águas não tem estabilidade. Se o navio fica bem fundo nas águas, não tem estabilidade. Então, na Inglaterra tinha problemas. Mas alguém tem que resolver. Mas como vai resolver isso aí? Samuel Plimsoll, que fazia parte do parlamento inglês, ele era muito inteligente. Ele pensou assim: deve haver um peso ideal para o navio. Um peso ideal, onde o navio vai ter estabilidade. Então, o que ele fez? Ele havia pensado, então tem um nível ideal. Então, vamos colocar uma linha no casco do navio. Então, quem que já conhece o navio sabe que tem essa linha. Essa linha significa o quê? Linha de peso ideal para um navio. Mas naquele tempo, aquela linha foi chamada linha do Samuel Plimsoll, porque foi ele que descobriu o nível do navio no sentido de peso. Até no dia de hoje, os navios obedecem. Se não obedecer, tem perigo. Deu para entender? Agora, talvez você pense, mas que isso tem a ver com a esperança bíblica? Então, eu vou explicar. Deus tem colocado para você justamente na sua vida uma linha ideal que demonstra que você pode suportar um peso que Ele coloca na sua vida sem você afundar. Deu para entender? Então, Ele coloca para nós provações, tribulações, testes que parece que você vai afundar. Mas de acordo com 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, Ele não dá mais do que você pode suportar. Aquele navio, com aquela linha, peso ideal, podia chegar já do outro lado do mar e voltar com a mercadoria, porque o navio não tinha mais do que podia suportar nos mares. Então Deus nos fez do mesmo jeito. Ele não vai dar para você algo mais do que você pode suportar. Então, cada vez que você está vendo um navio, pensa 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, entendendo que aquilo lembra de você esperança bíblica. Agora, vamos ver mais alguma coisa aqui. Vamos ver, então, princípio 22, nosso Senhor Jesus Cristo concederá misericórdia e proverá graça para ajudá-lo em cada necessidade. Grifa, Ele intercede continuamente por você diante de Deus Pai, como seu advogado, e entende plenamente as suas fraquezas. Grifa Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. E vamos para Hebreus 4, verso 15 e 16. Está comigo? Diga-me sim. Está acordado? Diga sim. Alguns de vocês estão dormindo, né? Acordado sim ou não? Sim. Ok, ótimo. Então eu vou fazer essa leitura e pensa na palavra graça. A palavra graça. Agora ele fala assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhante, mas sem pecado. Então, isso fornece para mim o quê? É esperança. Porque ele havia passado coisas terríveis na sua vida sem pecar. Agora, sabemos que ele é Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele sentiu no seu corpo, no seu ser, justamente o peso de tentação. Mas ele não se entregou para a tentação. Agora veja o verso 16. Chegamos
portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora, eu quero falar algo para você entender esse negócio de graça. Para estar com vocês, eu não preciso muito de graça, como eu falei outra noite. Mas eu quero colocar para vocês justamente uma analogia para você entender como funciona esse negócio de graça. Vamos supor que a American Airlines, sabe o que é American Airlines, né? Uma empresa de aviação. Vamos supor que a American Airlines fornece para mim um bilhete permanente. Não seria coisa boa, né? Um bilhete permanente. Eu posso viajar a qualquer lugar onde eles têm voo. De graça. Não pago nada. Então, esse bilhete é permanente. Então, eu vou levar esse bilhete para minha casa e eu vou puxar a gaveta aqui, eu vou colocar o bilhete lá dentro. Não vou viajar, mas eu vou colocar aqui. Agora, a hora que eu preciso viajar, o que eu devo fazer? Eu volto novamente na minha mesa, eu vou puxar a gaveta, eu vou pegar o bilhete, eu vou viajar. Agora, eu não preciso bilhete para viajar se estou ficando em casa. Não é isso mesmo? Mas a hora que eu preciso viajar para o Brasil, que eu preciso? Passagem. E quando você tem passagem, você tem bilhete. Esse bilhete dá para você o direito de viajar naquela viagem. Então, na graça de Deus é a mesma coisa. Eu não preciso a graça todo dia. Mas há momentos que eu preciso voltar para minha casa, puxar a gaveta e pegar a graça de Deus, porque eu preciso dessa graça hoje. Deu para entender? Irmãos, isso se chama esperança bíblica. Agora veja o princípio número 23. Tribulações e provações contribuirão para desenvolvê-lo e amadurecê-lo em Cristo, se você responder com Deus como Deus quer. Grifo o seguinte: Deus nunca tem em vista o mal. Pelo contrário, os planos divinos com relação a vocês são para o bem. Grifo Romanos 8, 28 e 29 e Gênesis 50 e 20. Agora, nós já havíamos abordado não sei quantas vezes essa semana Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele fala, aqueles de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Agora, um exemplo bíblico no Antigo Testamento, José. Muita coisa ruim aconteceu com ele. Ele foi vendido como escravo. Ele foi maltratado e ele foi acusado de diversas coisas. E ele foi preso e foi esquecido. Mas quando ele podia vingar-se, que ele falou? Deus permitiu esse mal que vocês me fizeram para o bem, como você está vendo hoje. Então, notem que nossa esperança bíblica, que é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não é vítima, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Agora, vamos ver mais um princípio aqui, 24. A paz e a alegria de Deus estão disponíveis ao crente independente de outras pessoas, bens materiais ou circunstâncias. Grife também Salmo 119 e 165. Vamos para Salmo 119, 165. Então, Salmo 119. E logo você vai encontrar, então, verso 165. 165. E nós vamos olhar o que significa a paz de Deus e como a gente podia adquirir essa paz de Deus que Ele forneceu para nós através do Espírito Santo.
Veja o que o verso fala. Grande paz tem os que amam a lei. Que é a lei? A palavra de Deus. Então vamos pensar em grande paz para o Bill, porque ele ama a Bíblia. Agora, grande paz você tem, porque você ama a Bíblia. Agora, como você sabe que você ama a Bíblia? Porque você pratica ela. Como eu falei outro dia, se eu digo para você que eu gosto de futebol, mas não vou assistir nunca futebol, será que eu amo futebol? Não. Então, quem que ama a palavra de Deus? Alguém que pratica ela. Se não pratica a palavra de Deus, não me fala que você ama a palavra de Deus, porque quem que pratica demonstra que ama a palavra. Então, ele fala, se você amar a palavra de Deus, você vai ter que tipo de paz? Grande paz. Então, notem que a pessoa que falta paz, normalmente é porque ela não ama a palavra de Deus. E ela pensa que a paz dela é ligada com as circunstâncias dela, sentimentos dela e as pessoas em volta dela. Mas Deus fala que a minha paz é grande para aqueles que amam a minha lei. Agora eu vou dar para você um exemplo bem bonito aqui. Certa vez nos Estados Unidos, houve uma concorrência para os artistas, e cada artista, para participar, tinha que pintar uma cena de paz. E tinha um pintor lá que ele fez uma cena de paz bem bonito. Ele havia pintado um riozinho e com um senhor ao lado do rio pescando. E pescando ele tinha também seu lanche ao seu lado, e ele não tinha que obedecer relógio, ele estava ali realmente bem relaxado. E você percebe que parece uma cena de paz mesmo. Nada está me incomodando ele. Ele está fazendo o que ele queria, pescar. Ele não ganhou. Mas o pintor, o outro pintor, ele pintou justamente uma tempestade no mar. E essa tempestade estava jogando água contra algumas rochas na beira do mar. Então, tudo está escuro, tinha relâmpago e água caindo, e logo lá embaixo ele pintando um pássaro que estava deitado ali entre duas rochas assim. E a água não pegou ele tinha proteção. E o pássaro ficava deitado desse jeito. A água não me pega. Então, ele ganhou a pintura de paz. Porque o que aconteceu é o seguinte, que a tempestade não tem nada a ver com a paz. O que tem algo a ver com a paz é ter justamente um abrigo. Esse abrigo foi fornecido e justamente o passarinho ficou lá no abrigo entre duas rochas. Eu digo para você que Jesus é a nossa rocha. E se você se agarrar na rocha de Jesus, sabe que você vai ter? A paz de Deus naquele momento que você está passando por uma tempestade na sua vida. Agora, princípio 25. Grifa o seguinte, somente Deus pode transformar as pessoas. Grifa também, portanto, você não é responsável para mudá-los. Você é responsável perante Deus apenas pelo próprio agir. Grifa Ezequiel 18, 1 a 20. E nós não temos tempo para abordar esse trecho inteiro. Mas eu quero apenas abordar um verso 20. Ezequiel 18, verso 20. Mas antes de abordar verso 20, deixa eu explicar para você o que veio antes desse verso 20. Então, Ezequiel capítulo 18 começa com um provérbio. Esse provérbio estava sendo contado entre as pessoas de Israel. Agora, o que estava sendo contado foi o seguinte: o filho
o filho vai sofrer devido ao fato que o pai foi assim. E sendo que o pai foi um pai mau, então o filho ele vai ser uma pessoa mau. Se o pai foi uma pessoa bébida, então o filho vai ser uma pessoa bébida. Então, o que acontece é que a pessoa está dizendo que a minha vida depende da minha criação. Você entendeu? Então, nesse provérbio, Deus proibiu que fosse contado mais. Proibiu. E daí ele deu um exemplo. Ele falou que houve um homem justo. Esse homem justo, ele foi exemplar para seu filho. Ele foi exemplar para seu filho. Ele havia ensinado ao seu filho os passos de Deus. Ele havia ensinado ao seu filho a palavra de Deus. Ele foi exemplar de uma pessoa justa. Mas o filho foi injusto. E esse filho que foi injusto, quando ele se tornou pai, ele não foi exemplar para seu filho. Ele foi uma pessoa injusta diante de seu filho. Ele foi um exemplo ruim diante de seu filho. Mas a Bíblia fala que o filho dele era justo. Agora, o que isso nos ensina? Isso ensina que cada um de nós é responsável pelo nosso comportamento. Agora, não resta dúvida que nossas circunstâncias, nossa criação podem nos influenciar, mas não precisa nos influenciar. Meu irmão, ele era uma pessoa que parece uma pessoa boa, mas enfim, ele foi uma pessoa terrível. Ele se casou, tinha 4 filhos, ele foi convertido, foi pastor por alguns anos nos Estados Unidos. Depois de alguns anos, ele deixou a sua esposa 4 filhos. Quando eu conversei com ele sobre isso, aí ele falou, olha, você percebe que nosso pai também nos deixou também. Eu sou o resultado do nosso pai. Eu não sou culpado, eu não tinha uma boa criação. Então, meu problema é que eu nunca tinha um exemplo na minha casa. Daí eu falei para ele, o nome dele era Stan. Eu falei, Stan, você sabe que eu tinha o mesmo pai, mas eu não sou igual a você. Porque eu fiz uma escolha. E a minha escolha foi obedecer a Deus. A sua escolha era para se agradar. Agora você está sofrendo hoje culpando nosso pai. Agora eu concordo com você, nosso pai não foi bom pai. Mas seu problema não foi nosso pai. Seu problema é seu problema, não o problema do pai. Deu para entender? Agora, não resta dúvida que a criança pode sofrer as consequências do pai. Mas ele precisa entender que ele pode vencer essas consequências. Agora, como eu estou sabendo isso? Veja o verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. O filho, anotem que ele fala que a justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre este. Agora, para terminar, parabéns para o Bill hoje não, porque eu vou passar 5 minutos. Então, pode tirar meus parabéns, deixe para amanhã. Então, princípio 26. Grifo o seguinte. Quando você confessar seus pecados, Deus lhe concede o quê? Perdão, e Ele o purifica. Agora, irmãos, eu abordei o problema da perspectiva bíblica. 3 níveis. Coração, ação, sentimento. Depois eu identifiquei a solução. Qual a solução? A nossa esperança bíblica. Aqui eu gastei mais tempo na esperança que a gente tem do que os problemas. A esperança para vocês saber que tem solução para o seu problema. Então, meu desejo, até amanhã à noite, você tem identificado pelo menos um problema na sua vida que incomoda você. Um problema que impede você ser útil na mão de Deus. E creio eu que todos nós aqui, nós temos um problema.
Agora, se você não está sabendo lidar com esse problema, você precisa o quê? Esperança. Mas antes de ter uma solução, você tem que saber qual é o problema. Como aquela senhora Maria, quando ela foi no médico, ela não sabia que ela tinha tumor. Mas tinha que identificar que ela tinha tumor. E depois o médico falou para ela que tem uma solução. Nós temos um tratamento. Agora, esse tratamento não vai ser fácil, porque leva uma cirurgia. Depois leva também um processo de terapia, que também não vai ser coisa boa, mas tem esperança. Então, a mesma coisa quanto ao seu pecado. Você identifica, e para você mudar, não é fácil, mas é possível. Porque o Espírito Santo, ele é necessário. A palavra de Deus é nosso mapa que facilita eu saber como eu sou e como eu devo ser. Amanhã à noite, nós vamos abordar 2 lições. Estrutura bíblica de mudança. E nós vamos abordar prática bíblica que resulta em mudanças permanentes. Então, eu vou passar a palavra para o pastor Antônio, e com certeza ele não vai falar para nós abrirmos nossas Bíblias em Romanos capítulo 3 e 13, mas possivelmente ele vai falar 2 Coríntios 3 e 13.